Sexualidade, um tema ainda no século XXI, pouco debatido. Falta de desejo sexual ou desejo excessivo é uma das queixas de mulheres e homens. A dor no ato sexual não é normal como muitos pensam, e isso pode ser tratado. E conquista da liberdade sexual. Sobre tudo isso e muito mais, vamos falar agora aqui na Rádio CBN com Marcos Santos, psicólogo e educador sexual. Marcos, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Denise. Tudo bem? E bom dia aos ouvintes. Hein? Ô Marcos, por que em nossa cultura ainda falta sexo no diálogo cotidiano? Por que a gente não consegue falar sobre sexo com naturalidade nos dias atuais ainda, Marcos? Perfeito, já desce a resposta que é a cultura, né? Nós temos a cultura nacional brasileira em que o histórico de educação sexual ele é muito recente, se a gente for pensar nessa questão de falar naturalmente sobre as práticas sexuais e as condutas dos jovens e adultos ali. A gente está construindo essa ideia de uma cultura de sexualidade em que a liberdade de expressão seja vista como natural e que as pessoas passem a respeitar um pouco mais a opinião de cada um, né? E não simplesmente se render a algum tipo de valor ou crença passada que hoje não se aplicaria mais, porque justamente a gente tem a escola que tem a sua estrutura para receber também essas dúvidas, e a gente sabe que os nossos pais e avós não passaram por essa nova escola, então existe um receio e um certo pudor em se falar ainda de sexualidade, porque não foram preparadas as pessoas no passado, e agora está sendo construído um caminho, né, para ser trilhado. Então eu falo sempre que a educação sexual é para todos mesmo, é para o jovem, para o adulto, para os pais, avós e também para os professores que também não passaram por esse processo ali. Pois é, na família eu vejo ainda muita dificuldade por muitos pais de conseguirem colocar isso na sua forma de conversar com os seus filhos. Eles pensam que de repente, eu vou expor tudo, eu posso também levar o meu filho a muito conhecimento e prejudicá-lo no presente e no futuro, ou eu segurando muito essa informação, eu não vou me confrontar com o meu filho. Como é que é essa orientação para os pais, nessa relação pais e filhos, e o saber dizer, saber dialogar também sobre sexo na família? Eu penso até que a questão do ensino na família, né, poder o pai e a mãe intervir nessa questão de educação sexual, poder explorar realmente as etapas da vida da criança e do adolescente e saber que existem as limitações nessa questão do tema sexualidade, em que, por exemplo, na fase da infância, a criança ela tem uma curiosidade, né, desperta nela o interesse em saber certas questões de sexualidade e que a gente observa que realmente são limitadas ao perfil da criança, a sua estrutura, a sua convivência. Então, falar de sexualidade para uma criança é realmente limitar aquilo que ela questiona, é não querer extrapolar ou ensinar qualquer coisa que ela não pergunte, né? Se a criança está curiosa, quer saber, eu acho que a gente não tem mais essa questão de camuflar através de uma linguagem eufemística, querer criar contos da carochinha para falar sobre a vida sexual dos pais, por exemplo, para os seus filhos, né? E na adolescência, eu penso que a gente já avançou muito para pensar que o jovem adolescente ele tem tanta responsabilidade quanto o seu corpo e a sua vida afetiva sexual, para que os pais não fiquem tão preocupados com o que eles estão fazendo, mas sim o que eles estão fazendo para eles próprios na sua conduta do dia a dia, né? O que eles estão fazendo com os outros, a gente vai descobrir no cotidiano, na rotina, até porque as pessoas falam e não se calam, né? E o jovem ele tem uma demanda maior de sexualidade porque, apesar dos pais não concordarem, o adolescente ele já inicia a sua prática sexual, a sua vida, a sua vivência, né? E a afetividade. É interessante não tentar podar ou reprimir a prática sexual na adolescência, porque nossos pais e avós fizeram muitos filhos partindo da adolescência, né? Começaram muito cedo, talvez até mais cedo, porque não tinha restrição nenhuma e as coisas eram feitas de forma camuflada. Hoje o adolescente ele está explícito, então é mais fácil acompanharmos a evolução sexual do jovem, observando o que ele faz, o que ele diz, até se permitindo ouvir, né? Qual é a opinião do jovem hoje sobre a sua própria sexualidade? Bom, eu como psicólogo, como educador sexual, duas questões que eu falei na abertura dessa entrevista. Dor no sexo, denuncia alguma doença, sim ou não? E essa falta de desejo sexual, como trabalhar isso nos dias? Como melhorar essa questão para não perder, digamos assim, um relacionamento? Essa é a questão da dor no sexo, que acomete muito mais mulheres, né? Predominantemente vai aparecer no consultório essa questão da queixa da mulher que se sente desconfortável, que não sente prazer, ou que sente literalmente a dor no ato sexual, tem muito a ver com essa construção psicológica, né? Até pensar que se não é uma questão orgânica, que não foi apontada pelo médico, pela fisioterapia, a gente tem que levar em consideração que o fator emocional é muito forte, né? A mulher que foi reprimida sexualmente durante toda a sua vida, ela vai se fechar, literalmente, né? Vai travar-se
para o sexo ao ponto de não se permitir liberar para o ato. Então, o homem, não sabendo disso e não entendendo, ele acaba cometendo atos até mesmo assim grosseiros, né, de não saber lidar com a sua esposa, com a sua parceira. Então, eu penso que a mulher que busca ajuda psicológica nesse sentido para tentar desamarrar esses nós e essas questões até que são dela, principalmente, porque ela aprendeu de um jeito que a reprimiu, que a repreendeu ao ponto de fechar o diálogo, aprisionar as suas fantasias e literalmente cruzar as pernas e não se permitir vivenciar o sexo. Então a dor está muito atrelada ao emocional. Trabalhar questões emocionais, afetivas, até de convivência familiar, né? Quais são os problemas e as questões particulares afetivas da família que ainda impedem a mulher de se permitir. Eu acho que a mulher hoje tem muito mais liberdade para atuar e se empoderar da própria sexualidade, do seu prazer. Então vamos nos permitir ouvir as mulheres e as suas queixas, né? Vamos descobrir o que a mulher está reclamando da vida sexual e o homem se permitir ouvi-la e atentar a isso, né? A necessidade atual da mulher, né?